Afastada dos caminhos de Deus, a Selma Nali viu uma verdadeira luta espiritual pela vida dela. Então aqueles dois anjos começaram a lutar sobre o meu corpo ali. Mas era uma luta mesmo, uma luta real. Diante de uma cirurgia de risco, ela recebeu de Deus uma segunda chance para se entregar a Ele. E aquele médico, aquele moço falou assim, olha, eu vim porque Deus pediu para que eu viesse falar com você, porque você precisa voltar. E hoje, sente de perto o amor desse Deus. E eu fico perguntando, às vezes, pensando assim, como que Deus pode amar a gente, que não é nada? O Identidade de hoje está só começando. Olá, que bom que você está ligado aqui na Novo Tempo até esse horário. Você sabe que para nós, adventistas do sétimo dia, já é sábado, portanto, feliz sábado para você, para toda a sua família. Que Deus abençoe a cada telespectador nesse momento. E olha, nada melhor do que a gente abrir a Bíblia Sagrada em uma noite como essa. E a gente vai abrir aqui em Isaías 41:10. Deus diz assim para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra da justiça. Quando tudo parecia perdido, esse mesmo Deus que quer agir na sua vida apareceu de forma milagrosa para salvar a Selma. Afastada dos princípios bíblicos que conheceu na infância, a Selma Nali recebeu de Deus uma segunda chance. Vítima de uma doença, ela foi parar no hospital e lá viu de perto uma guerra pela sua vida. No hospital também é que a Selma acredita ter recebido a visita de um anjo. E diante dessa busca incessante de Deus pela salvação da vida da Selma, ela não teve como evitar dizer sim para Jesus. O incrível testemunho da Selma Nali você vê em 30 segundos. Não perca. Olá, de volta aqui ao Identidade. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Você já ouviu falar do plano da redenção? Pois é, Jesus, pensando que o ser humano poderia errar, decidiu morrer em uma cruz para que nem eu nem você pagássemos o preço do pecado. Jesus tinha e tem um plano para cada um de nós. Se você quer saber mais sobre esse plano, entre em contato agora mesmo. Entre no nosso site biblia.com.br. Você vai procurar pelo curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Lá você vai estudar muito mais sobre isso. Você vai entender muitas outras verdades bíblicas, inclusive. Entra lá agora, biblia.com.br. Vamos lá, nossa convidada de hoje já está pronta, preparada aqui. Vamos recebê-la. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bem-vinda. Muito obrigado, Selma. Por favor, fique à vontade. Fique à vontade. Selma, você é o que a gente chama de adventista de berço. Adventista de berço. Ou seja, já nasceu adventista do sétimo dia. Sim. Talvez, até por conta de ter nascido adventista, você não precisaria estar aqui contando um testemunho, né? Uma história perfeita, já conheceu a Bíblia, conheceu a Deus, mas na verdade você, embora tenha nascido nessa crença, essa crença não estava tão arraigada assim a você num determinado momento da vida onde você se afastou. Sim. Desses princípios que você conhecia desde a infância. Uhum. O que te levou a afastar de Deus, a se afastar da igreja? Algumas decepções, né? Eu morava em Vitória, do Espírito Santo, e minha irmã morava aqui em São Paulo. E com algumas decepções da vida, eu resolvi passar alguns dias com ela aqui. Cheguei aqui muito magra, tinha emagrecido acho que uns 20 quilos, que eu entrei em depressão e tudo. E aí resolvi ficar aqui, né, onde eu consegui um emprego no hospital, fui trabalhar como enfermeira. Você tinha várias pessoas, vários amigos até que você sempre conhecia desde a infância, que falavam de uma volta, falavam para você voltar para a igreja, inclusive o seu amigo André. Então, o André, eu conheci ele aqui no hospital. Ele é o esposo da doutora Rosana Alves. Uhum. E a gente trabalhava no mesmo plantão. Então, ele sempre falava, você precisa voltar para a igreja. Mas eu trabalhava em 2 empregos. Sei.
no hospital e no aeroporto de Campinas. Então, era 12 horas todos os dias. E eu não tinha tempo, assim, eu também não queria muito, eu ainda estava muito revoltada, aquela ferida ainda estava ali, não tinha sido curada. E Deus assim, Ele não me abandonou, Ele não me deixou. Ele sempre falava algo para mim, para que eu voltasse, mas eu sempre estava ali lutando contra. O que Deus falava para você? Ele Como sempre ele me falava? mostrou que eu precisava voltar. Aconteceu várias coisas no plantão. Então, assim, eu encontrava pessoas que sofriam muito e dependia de mim, tipo, buscava em mim, falava, você é uma pessoa diferente. E isso, Deus sempre me mostrava, até que aconteceu algo na minha vida que Deus teve que falar, é hora de você voltar. O que aconteceu? Em um dos plantões, eu estava numa sala de emergência, eu estava no pronto-socorro, e chegou uma paciente que tomou soda cáustica, ela queria se suicidar. E o médico pediu, então, que eu fizesse a lavagem gástrica nela, inclusive ele falou, você pega um tubo maior e passa nela, que aí já resolve tudo. Eu falei, não vou fazer isso, porque eu não sei o motivo que levou ela a praticar esse ato. E nesse procedimento, a gente passa a sonda, que vai até o estômago, fica um vidro, onde fica drenando todo o líquido do estômago. E ali eu fui colocar esse vidro no chão, né, que é um equipo. Nisso que eu abaixei, eu estava sem o óculos de proteção. Ela vomitou, que pegou no meu olho. Isso foi umas 9 horas da manhã, no dia 10 de outubro de 2017. 2007 aconteceu isso. E quando foi 2 horas da tarde, eu já não conseguia enxergar mais nada. Tinha muitas dores nos olhos. E aí o meu chefe me encaminhou para uma clínica lá em Campinas. E lá foi constatado que eu tinha queimado a córnea. Passei por dois transplantes de córnea, mas nada resolveu. Perdi a minha visão do lado direito. Teve um momento em que você estava passando mal, que o médico, que era o médico da sua equipe, falou assim, eu vou ter que entubar a Selma. E você conseguiu ouvir, né, ele Sim. dizendo isso. Como você se sentiu naquele momento? Então, isso aconteceu depois que eu me afastei. E durante esse afastamento, eu passei por 10 cirurgias. Tudo isso? Algumas foram da coluna, foram cirurgias seríssimas. Tá. Não do olho. Ok. Do olho, devido ao olho, eu caí, teve fraturas, e aí foram correndo as cirurgias, né? No dia que aconteceu esse incidente no hospital, eu estava afastada, estava em casa. Meu marido saiu para trabalhar, que ele também trabalha no hospital. Uhum. E eu acordei e eu vi que eu estava diferente. Meu rosto estava muito inchado. E aí, muita dor de cabeça, fui até a casa da minha irmã pedir para que ela fosse comigo até o hospital. Chegou lá o hospital, o médico me medicou e fiquei alguns minutos, só que a situação foi piorando. E aí, então fui levada para a sala de emergência. E lá na sala de emergência foi onde tudo aconteceu, né? Procedimentos, medicamento, e eles lutando até que ele falou, preciso entubá-la. E é complicado, né, quando um profissional da área de saúde vira paciente. Sim. Porque vocês sabem tudo, né? Uhum. Você sabe o que significa vamos entubar. Você sabe que o seu organismo já não está conseguindo dar conta sozinho. É diferente de um paciente normal, né, Selma? Sim. Eu já não conseguia ver muito as coisas. Uhum. Eu só ouvia o André falando assim, você precisa voltar. Ele falava, eu ouvia isso o tempo inteiro. E naquela luta, ele até me medicou na hora. Ele falou, licença, eu preciso te medicar. E ele saiu e foi orar. Ele falou que ia orar. E nisso, eu me apaguei mesmo. Não lembro o que aconteceu. Só que eu senti
algo muito estranho no meu corpo. Era como se o meu corpo puxasse de cada lado. Um puxava para um lado, o outro puxava para o outro. E nessa hora foi que eu vi a luta dos anjos. Eram 2 anjos, visivelmente, não esqueço disso. E até me emociono muito porque foi muito, muito real. E eu acho que foi assim, precisou acontecer tudo aquilo ali, para que eu percebesse o quão longe eu estava e quanto Satanás estava lutando para que eu perdesse a minha salvação. Então aqueles 2 anjos começaram a lutar sobre o meu corpo ali, mas era uma luta mesmo, uma luta real. E Satanás puxava o meu corpo com todas as forças. Eu sentia como se o meu corpo saísse dali daquela maca. É tanto que quem estava na sala falava que o meu corpo pulava centímetros da maca. E eles não sabiam o que estava acontecendo. E foi uma luta que demorou um pouco. Como é para você hoje e naquele momento, não sei se você já tinha a total compreensão naquele momento, mas saber o quanto existia essa luta entre o bem e o mal pela sua vida, né? E você podia ver como foi sentir realmente essa luta acontecendo. Olha, meu pai sempre falava desde criança pra gente que a gente vive uma luta. E nós vivemos várias experiências de Satanás possuir alguma pessoa e a gente viver aquilo ali, mas eu não sabia o que era aquilo realmente. No momento que eu vivi aquela história, eu pude perceber que realmente Satanás luta com todas as forças. E realmente Deus luta por nós. É uma luta incessante. Isso é todos os momentos. Deus luta e Satanás também está lutando. Ele luta para te destruir, Deus luta para te salvar. E o momento que o anjo conseguiu vencer, o anjo de Deus conseguiu vencer aquela luta, foi que o meu corpo se estabilizou. Eu voltei, aí eu vi a minha filha, o André segurando a minha mão e a minha sogra. E a minha filha chorava, falava: mãe, eu ia te perder. E eu vi que existia alguém orando por mim, alguém estava pedindo a Deus uma oportunidade e no fundo, naquela luta intensa que estava tendo os 2 anjos, eu pedi que Deus me desse uma oportunidade. Que se eu saísse dali, na minha consciência, durante aquela luta, eu pedi que Deus me desse uma oportunidade. E se Ele me desse aquela oportunidade, eu não ia deixar ela escapar. Bom, vamos fazer uma paradinha para o intervalo, a gente vai saber o que aconteceu, se de fato isso foi o que fez a Selma mudar a concepção e voltar para Deus. A gente vai falar também de uma visita bastante misteriosa que a Selma recebeu no hospital. Então não sai daí, a gente vai fazer uma parada rápida para o intervalo e já já a gente está de volta. De volta aqui o Identidade, a gente está ouvindo a emocionante história aqui da Selma. Antes da gente ir para o intervalo, Selma, você então estava contando dessa luta que você viu dos anjos e quando você viu o anjo de Deus vencendo essa luta, você sentiu que o seu corpo realmente estava melhorando, Sim. Sua saúde estava voltando. Quando ele venceu essa luta, ele então, as asas dele ficou sobre o meu leito. Aí tudo se acalmou, eu consegui acordar. E o médico não sabia o que tinha acontecido realmente. E aí o meu marido estava trabalhando em Campinas, no aeroporto, e eles ligaram para que ele viesse porque a minha situação estava complicada. Ele chegou no hospital e o médico falou: olha, eu não vou poder liberá-la. Nós vamos transferir a sua esposa para um outro hospital. Foi quando eu fui transferida do hospital onde eu trabalhava para o hospital de Jundiaí, no Santa Elisa. E lá eu fiquei 10 dias internada. Foi onde eu tive uma outra experiência também. Pois é aí que você recebeu uma visita misteriosa no hospital? Que visita foi essa? Então, um dia eles haviam
tentado pegar um acesso, que eu precisava de fazer uma tomografia. Haviam furado umas 17 vezes, eu não tinha conseguido. E eu chorava já, porque doía, né? Eu já estava um pouco fraca também. E a enfermeira falou, olha, eu vou te dar um descanso, vamos esperar até umas 2 horas e a gente vai tentar mais uma vez. Nesse período, entrou esse homem no meu quarto. E ele me cumprimentou, falou assim, tudo bom, Selma? Já foi falando meu nome. Eu falei tudo. Achei até que fosse alguém do hospital que estivesse ali para entrevistar ou perguntar, o que costumam, né? Sim. Perguntar como está o atendimento e tudo. Ele estava vestido de enfermeiro ou não? Ele estava vestido com uma blusa branca, uma camisa branca, mais uma calça jeans. Não era totalmente branco. E o semblante dele era um semblante que, assim, passava uma tranquilidade. Então, achei que fosse alguém da auditoria, sabe, da ouvidoria, nada de médico também não achei que fosse. E ele falou bem assim, como você está? Eu falei, eu estou melhor. Ele falou, então, eu vim aqui hoje porque Deus pediu para que eu viesse falar com você. Nessa hora, eu estremeci. Achei até que fosse alguém estivesse brincando, né? Ele falou assim, olha, Selma, eu vim falar para você algo muito sério. Você passou pelo Vale da Sombra da Morte várias vezes. E realmente eu passei, sabe, Wagner, por muitas histórias nesse período que eu estava fora da igreja. Passei por histórias assim que eu achei que eu não fosse suportar, que seria o meu último momento ali. Chorei muito, sofri muito, com algumas cirurgias complicadas também. E aquele médico, aquele moço falou assim, olha, eu vim porque Deus pediu para que eu viesse falar com você, porque você precisa voltar. E você passou pelo Vale da Sombra da Morte, Deus te guardou. E ele virou para mim e falou assim, filha, não brinque mais. Essa é a sua chance, você não pode desperdiçar essa chance. Quando ele me falou aquilo, eu achei que era a minha chance última e única, e seria o meu último dia. Eu comecei a chorar muito. Ele falou, olha, não se desespere. Deus te ama muito e Ele tem um plano na sua vida. E ele saiu. Nisso, passou uma enfermeira para medicar e eu perguntei a ela então quem seria aquele moço. Ela falou, mas como ele era? Eu expliquei. Ela falou assim, olha, não passou ninguém aqui, não é horário de visita, que costuma ter visita religiosa, também não era o momento, então o hospital não havia recebido ninguém, assim, estranho. E eu fiquei meio assustada, eu me calei e naquele momento eu orei a Deus e falei, Senhor, eu sei que foi o Senhor que esteve aqui. Às vezes eu acredito que o anjo que esteve comigo na emergência foi aquele moço que voltou lá para falar comigo. Então, foi assim uma experiência muito forte e eu entendi naquele momento que era preciso voltar. Mas ainda não tinha voltado, viu, Wagner? Mesmo com literalmente o céu se abrindo e assim se descortinando, né? O sobrenatural que a gente não visualiza, isso não foi suficiente para você voltar? Não, porque não dizer que eu virei as costas para Deus, não. Eu queria voltar, mas algo muito forte me impedia de voltar. E aí eu comecei a conversar com Deus todas as noites. Falei, Senhor, o Senhor me salvou naquele dia na emergência. Você esteve lá, você lutou com o anjo mau. O Senhor me livrou daquilo. E eu não estou tendo forças para voltar. O Senhor enviou uma pessoa lá no hospital para falar para mim que eu precisava voltar. Me dá essa força para voltar. E assim, eu só consegui entender e me entregar realmente a Deus foi numa cirurgia que eu fiz da coluna.
E essa cirurgia durou 8 horas. E antes de entrar para o centro cirúrgico, eu estava com muito medo, porque o meu médico havia falado que eu não ia mais andar. Depois da cirurgia. É. E eu fiquei, assim, muito tensa, porque Deus sabe como eu sou agitada. E eu não queria, não me vejo numa cadeira de roda. E aí ele chegou o dia da cirurgia, eu fui. Enquanto eu estava caminhando para o centro cirúrgico, eu falei: Senhor, eu sou teimosa mesmo, mas eu te peço a última chance, me dá essa chance. E eu entrei no centro cirúrgico, eu lembro que era uma sala muito grande e tinha muitas coisas ali. E um enfermeiro chegou e falou assim: você sabe para quem é tudo isso daqui? Eu falei: não, ele é para você. Que aí eu fui entender a grandiosidade que era aquela cirurgia. Sim. E nisso, quando o anestesista veio para me aplicar anestesia, eu pedi a ele, então, alguns minutos. E naquele momento eu pedi para que Deus me desse mais aquela oportunidade, me salvasse, que seria assim, se eu saísse dali andando, eu falei: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me ama mesmo e eu preciso voltar, me entregar realmente a Ti. E quando eu abri os olhos, eu vi Deus abraçado com o meu médico. E aí eu comecei a chorar e ele só fez isso. E a minha cirurgia teve muitos problemas, foram 8 horas, mas eu venci e Deus, hoje eu tô aqui andando e voltei. Amém, né? Amém. Você precisou ver 3 manifestações Sim, sobrenaturais para que você pudesse de fato ter a certeza de que Deus te amava. sim. Eu volto a te perguntar, como é saber que Deus te ama tanto como Ele te ama? Olha, eu não consigo te explicar exatamente, mas é um amor infinito. E eu fico perguntando, às vezes, pensando assim: como que Deus pode amar a gente que não é nada? Como Ele foi se importar comigo? Ele saiu de onde Ele estava. Ele enviou alguém para mim, para que eu tivesse a vida eterna. Quando a gente sai da igreja, vai passando um tempo, parece que tudo é normal. E cada dia mais se torna difícil você voltar. Cada dia que você não procura a Deus, cada dia que você não ora, cada dia que você não vai à igreja, para você retornar à sua história, fica muito mais complicado. E às vezes, Wagner, é preciso que aconteça algo na vida da gente, para que Deus fale: chega, olha, eu te amo, você precisa voltar. Às vezes é preciso acontecer algo sobrenatural para que você consiga enxergar o amor de Deus por você. Eu não consigo entender o amor de Deus por mim, mas eu posso te dizer que a luta é real, que Ele realmente nos ama e que Ele luta com todas as forças por qualquer um dos seus filhos, para que a gente possa ter a vida eterna. Amém. E que bom que você está de volta para Deus, Amém. né? E por isso foi muito bom te ouvir. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês e quero dizer que quem está lá fora é difícil voltar, mas se apegue nos braços de Jesus, porque só Ele para dar essa força para que a gente possa voltar novamente aos braços. E Ele sempre vai estar de braço aberto para nos receber. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Feliz sábado para você. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta na segunda-feira, às 11h30 da noite, com mais uma linda história, mais uma excelente conversa. Até lá. Tchau, tchau.